Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. E hoje eu trago um tema que eu sempre me questionei, antes mesmo de eu me voltar um pouco mais agora, né? Um pouco mais não, né? Antes de eu me voltar bastante para o lado espiritual, que eu estava totalmente afastado, mas era um tema que eu sempre me questionava, porque quem me acompanha sabe o tanto que eu pratico o uso da razão, né, e acho importantíssimo os questionamentos, até pela minha formação em filosofia, fazer questionamentos é de fundamental importância. E eu fazia muito esse questionamento, que é um questionamento do seguinte, eu sempre escutava pessoas dizerem, por exemplo, tudo é emocional. Então, quando eu dava aula, tinha uma professora que, apesar dela não ser espírita, mas ela frequentava esses grupos que falam de energia, tal, enfim, acho que era o Pró-Vida que ela frequentava. E aí, um dia, a gente estava ali na sala dos professores e eu disse assim, nossa, tô com uma dor de garganta. E aí ela falou assim, o que você tá engolindo que não tá querendo falar? Que desaforo que você tá engolindo e que você não quer colocar para fora? Então, eu lembro que na ocasião eu fiquei quieto, né? Mas, porque até eu acho que era o meu primeiro ano como professor, então eu não tinha assim, né? Eu não me colocava, não me posicionava. Eu era um tanto quanto imaturo também naquela época, porque se fosse hoje, eu teria dito a ela, não engoli nada, não tem nada que eu tô guardando, né? Provavelmente é só um processo viral ou bacteriano, certo? Então, ou, claro, aí poderia ser alguma coisa de ordem emocional, por exemplo, poderia estar estressado. E o estresse, ele contribui para que isso aconteça. Resfriados, dores de garganta. Por quê? Porque naturalmente, né, o estresse libera um hormônio que faz com que o seu sistema imunológico ele fique mais deficitário. E o seu sistema imunológico ficando mais deficitário, você pode ter, né, uma gripe, uma dor de garganta, mas é um quadro viral que foi, né, originário do estresse, porque o estresse acabou deixando o seu sistema imunológico um pouco mais baixo. Hoje, por exemplo, eu atendi uma médica no atendimento online, tá? Eu estou atendendo essa médica e ela passou por um estresse muito grande no final de semana. Hoje eu estou gravando, hoje é terça-feira, tá? Que eu estou gravando. Ela passou esse estresse no final de semana. Começou na sexta, o estresse muito forte que ela passou. Na sexta, no domingo, estourou herpes na boca dela. Então, sim, né? Existem quadros de infecções, de doenças que são provenientes do estado emocional, do estado psicológico no qual você se encontra, porque esse estado emocional é um estado de estresse absoluto, de muita pressão. Então, isso causa alguma doença, traz alguma complicação. Tem outras doenças que podem ser de fundo espiritual, obsessores. Então, dentro da doutrina espírita, e aqui eu já falei muitas vezes sobre o problema dos obsessores, dos espíritos desencarnados que estão, né, numa faixa vibratória inferior, e isso pode, inclusive, te trazer esses espíritos obsessores podem te colocar num estado de extrema angústia, de depressão, e podem te trazer problemas físicos, tonturas, dores de cabeça. Sim, isso pode acontecer. Porém, é aqui que eu queria chegar. Olha, já deu 5 minutos de vídeo. Aqui que eu queria chegar. A gente pode falar que somente é espiritual ou emocional as doenças, por exemplo?
Então, essa professora, eu estar com dor de garganta, necessariamente é porque eu engoli alguma coisa, não estou colocando para fora, estou levando desaforo para casa? E é aqui que eu trago, então, né? É bem curtinho, porque é só uma pergunta que fizeram a um médico, otorrinolaringologista de Ribeirão Preto, Dr. Tácito Sgorlon. E ele é dirigente da União Espírita de Ribeirão Preto. Então, ele é médico e espírita. E aí, a revista fez a pergunta para ele. Alguns espíritas interpretam equivocadamente que todos os estados de enfermidade são oriundos de influências espirituais. Então, tá vendo? Ó? Todo estado de enfermidade são oriundos, são originários, são provenientes de influências espirituais. Como orientar as pessoas que buscam o centro espírita com este pensamento? E aí o Dr. Tácito responde: considerando que o ser humano não é somente um corpo físico, e sim um complexo energético de estruturas, como define o modelo organizador biológico conceituado por Hernani Guimarães Andrade. Temos o adoecimento relacionado a várias questões, como a genética. Então, esse barulho que vocês estão escutando é chuva. Graças a Deus a chuva chegou aqui. Então, assim, ó, genética. Lógico, tem doenças que elas são oriundas por causa de fatores genéticos. Então, não tem a ver com obsessões espirituais, não tem a ver com razões espirituais e nem está relacionado a problemas emocionais. Então, eu posso ter uma doença genética que pode ser agravada por um estado emocional. Mas essa doença, ela é genética. Já veio comigo. É do meu ser físico, da minha constituição genética. Repito, que pode ter sido agravada por um estado emocional de extremo estresse, de tamanha frustração, certo? Mas ela agravou uma coisa que já existia. Não foi o estado emocional que causou a doença. A doença é genética. Essa doença pode estar relacionada ao meio em que vive e como vive o indivíduo. Então você pega, quantas vezes eu já vi reportagens, infelizmente, daquelas pessoas que moram em palafitas. Palafitas são aquelas casinhas em cima das madeiras, né? Sobre a água, aquelas... Então, são verdadeiras favelas de palafitas. E ali corre o esgoto a céu aberto. Então, e não precisa ser em palafita. Quantas são as regiões de favela que, por vezes, tem o esgoto a céu aberto? Então, a pessoa convive com aquilo. As crianças vivem com vermes. A criança vive com disenteria. Por quê? Por causa da condição em que vive. Então, não tem a ver com relação espiritual e não tem a ver com estado emocional. Tem a ver, né, em como o meio e em como a pessoa vive. Porque, de repente, você pode ter uma pessoa também que não vive num meio desse. Mas a maneira como ela vive, ela come tudo, não tá nem aí. O que tiver de gordura, ela quer comer. Entendeu? Ela tem uma vida totalmente desregrada em termos alimentares, ela não se cuida. Então, ela não está numa situação onde ela está convivendo com o esgoto a céu aberto. Mas a maneira como ela vive define que ela vai ter uma doença, é óbvio. Eu lembro que aqui na minha cidade, isso lá em 2005, eu lembro que na época o meu patrão chegou e falou: nossa, hoje nós vamos comemorar o exame de colesterol do fulano de tal. Falou o nome do cara. Eu falei: como assim comemorar o exame de colesterol dele? E lógico que eu pensei que é porque, ele tinha feito o exame e o exame dele reduziu, certo? Não. A comemoração era, ele chamou para fazer um churrasco na casa dele, o cara lá, do exame.
porque o colesterol dele tinha batido 1000. Gente, o colesterol, para estar assim, tem que estar no máximo 200. O dele estava 1000. E aí ele chamou os amigos para comemorar, fazendo um grande churrasco, ou seja, vamos e come carne gorda e toma cerveja, para comemorar o exame de colesterol que bateu 1000. Então, é óbvio que a maneira como esse cara vive determina a doença que ele tem. Outra situação, o estado mentopsicológico do indivíduo, tá? Então, olha tudo o que tem que ser. E claro, e enfermidades espirituais. Então, tá vendo aqui o que o médico tá falando? Ele fala desde a genética, o meio, em como vive, o estado psíquico do indivíduo e, claro, e temos também as enfermidades espirituais. Então, a gente não pode dizer que tudo é fundo emocional, tudo é fundo espiritual. Não, existem vários aspectos. Já vi casos de pessoa com tontura buscar auxílio no centro espírita e ser orientada que esse estado fora provocado por uma obsessão. Na verdade, a pessoa tinha diabetes mellitus. Aí, ó, você tá vendo? Então, quer dizer, então, para fazer um diagnóstico de que a enfermidade possa ser espiritual ou não, é preciso ter conhecimento médico e conhecimento espírita. Então, por isso que, por exemplo, quando eu faço aqui os meus atendimentos online, certo? Primeiro que quando eu estou fazendo um atendimento online, eu não faço um atendimento voltado para a área espiritual. O meu atendimento é voltado para a minha especialização em filosofia clínica. Então, eu não volto o atendimento para a área espiritual, a não ser que a pessoa fale. A não ser que a pessoa fale, olha, eu sou espírita, tal, não sei o quê. Então aí o atendimento pode caminhar um pouco para o lado espiritual também. Mas caso contrário, meu atendimento não tem nada a ver, certo? Mas quantas vezes a pessoa chegou aqui no atendimento online comigo, por exemplo, e a pessoa falou, eu tô muito desanimada, eu me sinto cansada, eu me sinto assim, eu não tenho ânimo para nada, eu acho que eu tô depressiva. A primeira coisa que eu falo para a pessoa é, você tem feito os seus exames? Sabe por quê, gente? Porque às vezes pode ser anemia. Anemia deixa a pessoa cansada. Às vezes pode ser pressão. Às vezes pode ser falta de alguma vitamina, vitamina B12, vitamina D. Então, assim, você fez o seu check-up, fisicamente está tudo bem? Aí a gente começa a ver se esse estado que a pessoa está é decorrente de alguma coisa psicológica, de algum estado emocional, né? Então, tá vendo? Eu nem vou abordar a questão espiritual com a pessoa. O meu lado aqui, quando eu estou no atendimento, eu vou abordar a questão emocional, a questão psíquica, que eu vou trabalhar com a pessoa. Mas primeiro tem que ser visto na parte física. Então não adianta a pessoa chegar aqui para mim porque eu estou assim, minha querida, você tá depressiva. Isso aí é porque você tá com uma extrema baixa autoestima. Não, né? A gente vai ter que levantar todo o quadro da pessoa primeiro e perguntar se ela tem feito o check-up, por exemplo. Então, gente, é ter muito equilíbrio diante dessas questões. Não pode ser, né, ou céu ou inferno, ou 8 ou 80. Tudo é espiritual, ou então tudo é físico, não existe nada espiritual, tudo é psicológico, não tem nada físico. Calma, vamos buscar sempre o ponto de equilíbrio, que é sempre o melhor caminho. Aliás, ponto de equilíbrio vai trazer também uma vida equilibrada, com certeza. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um beijo, Deus abençoe você e até!